Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para dar sequência, às nossas aulas, nossas discussões de tema. Hoje nosso grande foco é tabagismo, tanto para as estaduais quanto para o Enem. Daqui a pouco a gente vê as propostas. Para começar, trazendo algumas imagens aqui que podem ser relativamente impactantes para vocês. Até porque, principalmente falando no contexto brasileiro, temos leis que impedem a publicidade em relação ao cigarro. Essas daqui são relativamente antigas. E olha só que interessante, nós vamos falar sobre tabagismo. Lá na frente a gente vê, qual a relação de tabagismo com o cigarro, tá tudo explicadinho. Mas vamos focar aqui no cigarro. Olha só ao que fumar estava associado. Olha essa propaganda do Marlboro. Olha que impressão de poder que passa este homem. E mais, olha o slogan. Venha ao sabor de aventura e liberdade. Venha à terra de Marlboro. É o fumar associado a essas coisas, essas sensações, ambas positivas. É o fumar associado ao sucesso. Sim? E essa aqui é ainda mais impactante para a nossa realidade. Olha só. É isso, Os doutores, os médicos estão receitando este cigarro da propaganda. Olha que um tanto quanto bizarro, certo? Isso numa época em que propagandas em relação ao cigarro poderiam ser veiculadas na televisão, nos meios de comunicação. Hoje isso não acontece mais, tá? Lá na frente a gente discute. Tenho até indicação de um documentáriozinho que fala justamente sobre isso. Vamos para a nossa coletânea. Olha só, texto 1, mais simplesão, para contextualizar para a gente, para explicar para a gente. Tabagismo é o ato de consumir cigarros ou produtos que contenham tabaco, droga cujo princípio ativo é a nicotina. Opa, quando eu falo em tabagismo, eu estou associando diretamente à nicotina, hein? Porque nicotina está presente no tabaco, certo? A Organização Mundial da Saúde, OMS, parênteses, olha que interessante, isso aqui vocês podem usar no texto de vocês também. Quando for citar, alguma organização que tenha sigla, a primeira vez que eu apresento, eu cito assim, desmembrado, o nome, e a sigla entre parênteses. Depois, ao longo do meu texto, eu posso retomar somente com a sigla, sem maiores problemas. Mas, lembra sempre que na primeira vez que citar, se lembrar o que significa aquela sigla, desmembre-a, para você mostrar para que você sabe do que você está falando, certo? Então, a OMS afirma que o tabagismo deve ser considerado uma pandemia, ou seja, uma epidemia generalizada e, como tal, precisa ser combatido. Nós vamos ver lá, quando focarmos no Enemzão, que um dos problemas, um dos desafios para o combate ao tabagismo é justamente não entender ele como uma doença. Se não é uma doença, eu não vejo necessidade de cura. Entende? Como a falta de classificação ou a falta de identificação do tabagismo como uma doença pode incentivar ou pode evitar que o seu consumo acabe, certo? Tabaco e seus derivados. Aonde eu encontro o tabaco, Tabaco pode ser usado de diversas maneiras de acordo com a sua forma de apresentação. Ele pode ser inalado, e é aí que a gente fala de cigarro, de charuto, de cigarro de palha, talvez seja aquilo com que a gente mais tenha contato, aspirado na forma de rapé, mascado na forma de fumo de rolo, mas, porém, no entanto, entretanto, todas essas formas dele trazem malefícios à saúde, certo? Todas as formas trazem malefício à saúde, não importa se você só está inalando, se você só está aspirando, se você só está mascando. Todas as formas são prejudiciais à saúde. Isso porque, a gente acabou de ver aqui em cima que o tabaco, o princípio ativo é a nicotina. Tranquilo? Então, primeiro texto, sempre para esclarecer para a gente qual é o universo com o qual estamos lidando. Sim? Olha este segundo. Modismos como o narguilé e o cigarro eletrônico escondem riscos extras e ainda são porta de entrada para o vício em cigarro comum.
O tabaco tem sido apresentado sob diferentes formas de consumo. O narguilé e o cigarro eletrônico são tratados como menos nocivos, mas podem impor danos semelhantes ou até piores do que o cigarro convencional. A gente vai discutir lá na frente, que a indústria do tabaco, ela precisou se atualizar, justamente porque não pôde mais usar propaganda. Então, para ela se atualizar, para ela angariar pessoas que consumam seus produtos, o que ela fez? Se modernizou. Olha a modernização da indústria do tabaco aí, o narguilé, o cigarro eletrônico. Sim? Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, uma seção... está falando sobre o narguilé, né? Que o seu uso é mais prejudicial até do que o cigarro. E aí, segundo a Organização Mundial da Saúde, uma sessão de fumo de narguilé dura, aí, em média, de 20 a 80 minutos, o que corresponde a todos os componentes presentes na fumaça de 100 cigarros. Olha só esse comparativo. O uso coletivo ainda aumenta a exposição a doenças como herpes, hepatite C e tuberculose. Segundo nota técnica produzida pelo Instituto Nacional de Câncer, José Alencar Gomes da Silva, o INCA, a nicotina nos produtos de narguilé é responsável por seu potencial de dependência. Então, tem nicotina. Se eu falei em nicotina, eu falei em dependência. Além da nicotina, as mesmas 4.700 substâncias tóxicas do cigarro convencional estão presentes no narguilé, mas análises comprovaram que a fumaça contém quantidades superiores de itens como própria nicotina, monóxido de carbono e metais pesados. Já o cigarro eletrônico é um dispositivo que produz vapor inalável. Estudos mostram que os jovens são mais propensos do que os adultos a usar cigarros eletrônicos e podem ser 2 vezes mais propensos a avançar para cigarros convencionais do que aqueles que nunca usaram esses dispositivos. De novo, o tabagismo é reconhecido pela OMS como uma doença crônica epidêmica, sendo a maior causa isolada evitável de adoecimento e morte precoce em todo o mundo. Percebe por esse texto, em especial aqui por esse finalzinho, que o desenvolvimento do narguilé, do cigarro eletrônico principalmente, foi uma forma da indústria chegar ao jovem, porque pela propaganda ela não podia mais chegar, certo? Vamos dar continuidade aí. Só um infográfico aqui para vocês darem uma olhada, 4.700 substâncias tóxicas podem ser encontradas na fumaça de um cigarro. 30% maiores são as chances de fumantes passivos, só aqueles que inalam a fumaça, hein? Eles não fumam, eles inalam a fumaça. Adquirirem câncer de pulmão. 25% das mortes causadas por doença coronária no mundo estão relacionadas ao tabagismo. 30% das mortes decorrentes de diversos tipos de câncer, como de estômago, estão ligados diretamente ao tabagismo. Sobre os efeitos no cérebro. Os efeitos decorrentes do cigarro afetam as partes do cérebro ligadas à cognição, o que dificulta a memorização e, consequentemente, o aprendizado. Mas não acaba por aí, Temos outros efeitos no corpo, como, por exemplo, na boca. Os danos à mucosa da boca não advêm apenas de agentes químicos encontrados no cigarro, mas também da agressão térmica resultante da alta temperatura em que a fumaça é absorvida. Ou seja, eu tenho 2 problemas aí, não só a questão de agentes químicos, mas a questão da alta temperatura. E voltamos aí para a nicotina, Entre as mais de 4.700 substâncias nocivas presentes no cigarro, a nicotina é a responsável pela dependência, que é maior do que a de drogas, como a cocaína e a heroína. Sim? Sobre a natalidade. Fumar durante a gravidez traz sérios riscos. Quais são esses riscos, Abortos espontâneos, nascimentos prematuros, bebês de baixo peso, mortes fetais e de recém-nascidos, complicações com a placenta e episódios de hemorragia são, esses problemas mais frequentes encontrados em grávidas que são fumantes. De 75% para 57% é a taxa de redução de fertilidade de mulheres fumantes,
devido à concentração de nicotina no ovário. Então, a nicotina atua não só nos pulmões, não só no cérebro, ela atua também no ovário. E sobre as mortes por cigarro, né? O total de mortes devido ao uso de tabaco atingiu a marca de 4,9 milhões de mortes anuais, o que corresponde a mais de 10 mil mortes por dia. Certo? Então, alguns dados para a gente se inteirar aí da realidade do tabagismo. Nossas duas propostinhas, né, estão aqui. Para o pessoal que vai fazer modelão Enem, nossa frase tema é: desafios para o combate ao tabagismo no Brasil. Olhou para essa frase, tem que falar, ó, o combate ao tabagismo enfrenta problemas. Por que que ele enfrenta problemas? Eu vou pensar em duas causas, ou uma causa e uma consequência. Posso brincar com causa-causa, posso brincar com causa-consequência, mas o importante é, pelo menos, uma causa para aquilo que eu estou falando tem que aparecer. Por que que eu não consigo combater o tabagismo no Brasil hoje? Certo? Tenho que falar sobre isso. Para quem for fazer estaduais, né, no modelo estaduais, tem aí uma pequena picuinha de tema, olha só. Tabagismo entre a busca por inserção social e a busca por alívio para as pressões da rotina. Para essa estrutura de tema é característica da Fundação VUNESP, que é o tema que aparece com a palavrinha entre. Olha só, entre uma coisa e outra. Esta estrutura de tema te obriga a falar dos dois argumentos, tá? Então, tem que aparecer isso aqui, tem que aparecer isso aqui. É o que a gente chama de argumentação bilateral. Eu vou ter que falar dos dois lados, certo? Tenho que falar dos dois lados e apontar um deles como mais forte. Sim, eu escolho um desses dois para ser o meu mais forte. E aí, eu aponto ele. Na parte estrutural, tem uma pequena estrutura padrão. A minha introdução fica normalzinha, mas é legal eu deixar claro qual que é o lado que eu vou considerar mais forte e qual que é o lado que eu vou considerar mais fraco. O meu A1, meu argumento 1, é sempre o lado mais fraco e o meu A2 é sempre o ladinho mais forte. Sim? Quando eu brinco com bilateralidade, eu tenho que brincar com essa estruturazinha aqui. Certo? Então, eu defino qual que é meu lado mais fraco, o que que é menos relevante aí? É a busca por inserção social ou a busca por alívio das pressões da rotina? Eu sei que as duas acontecem, mas o que que é mais? O que tem mais destaque? Aquilo que eu escolher como tendo mais destaque, eu deixo para colocar por último. Tá bom? Na aula a gente pode reforçar essa ideia da argumentação bilateral. A cara das provas da Fundação VUNESP. Sim? Então estamos brincando neste universo aqui. Vamos partir para a nossa discussão? Olha esse texto, certo? Ele é da Fundação Provida, ele chama porque as pessoas fumam. A nicotina, presente em qualquer derivado do tabaco, é considerada droga por possuir propriedades psicoativas, ou seja, ao ser inalada, produz alteração no sistema nervoso central, trazendo modificação no estado emocional e comportamental do indivíduo, que pode induzir ao abuso e à dependência. Opa, tem alguns termos interessantes aqui, né? Quando eu falo drogas que produzem alteração no sistema nervoso central, eu estou falando de propriedades psicoativas, sim? E se ela altera, né, ela traz uma modificação no estado comportamental que pode, porque gera uma sensação de bem-estar, levar a uma dependência, certo? O quadro de dependência resulta em tolerância, abstinência e comportamento compulsivo para consumir a droga, estabelecendo-se assim um padrão de autoadministração caracterizado pela necessidade tanto física quanto psicológica da substância, apesar dos conhecimentos dos seus efeitos prejudiciais. É aquilo que a gente fala, né, do vício. A palavra-chave aqui é vício. Por causa de quê?
da nicotina. Sim? Muitos são os fatores que podem levar a pessoa a experimentar drogas, já que é histórica a tendência humana de buscar formas de alterar sua consciência de modo a produzir prazer e modificar seu senso de humor. Então, drogas aí, infelizmente, né, associadas à busca de prazer, à mudança de efeito de humor. Sim? De maneira geral, a possibilidade do encontro com a droga se dá na adolescência, fase caracterizada por muitas transformações físicas e emocionais, angústias e buscas de respostas. Dependendo da suscetibilidade individual, alguns fatores serão decisivos para estimular o indivíduo a atender essa tendência humana de busca nas drogas ou alívio para suas tensões, tais como a aceitação social, de uma determinada substância, seu fácil acesso, uso de drogas por pessoas que tenham papel de modelos de comportamento. Portanto, a sociedade pode contribuir de maneira significativa para que o acesso ao uso seja estimulado, causando adoecimentos em larga escala. Não é à toa que, muitas vezes, o hábito de fumar começa dentro da própria casa. Por quê? Porque, geralmente, pais, né, responsáveis são padrões, são modelos de comportamento. E aí, a criança criada nesse ambiente pode ter uma tendência a também normalizar o uso do tabaco, o uso do cigarro. No caso do tabagismo, vale destacar o papel que a publicidade exerceu e exerce na adoção do consumo de derivados do tabaco, especialmente cigarro. A publicidade veiculada pelas indústrias aliou as demandas sociais e as fantasias de diferentes grupos, adolescentes, jovens, mulheres, faixas economicamente mais pobres e com menor nível de escolaridade, entre outros, ao uso do cigarro. A manipulação psicológica embutida na publicidade de cigarro procura criar a impressão, principalmente entre adolescentes e jovens, de que o tabagismo é muito mais comum e socialmente aceito do que é na realidade. Para isso, utiliza a imagem de ídolos e modelos de comportamento de determinado público-alvo, portando cigarro ou fumando-os, ou seja, uma forma indireta de publicidade que ainda tem forte influência no comportamento, tanto dos adolescentes e jovens quanto dos adultos. A publicidade direta, né, a propaganda em relação ao cigarro, era feita por veículos de comunicação em massa, por anúncios atraentes e bem produzidos, o que está proibido no Brasil desde 1996. Olha, está bem recente da gente isso, certo? Essa proibição. Agora, eu não tenho mais a publicidade direta, eu tenho a publicidade indireta. Então, eu crio modelos, eu crio personagens, certo? Em séries que trazem essa característica. Eu não preciso mostrar na propaganda. Eu induzo a pessoa a achar isso por meio dessa representação midiática. O reconhecimento do papel da publicidade na adesão de novos consumidores de tabaco fez com que ações legislativas fossem instituídas a fim de desestimular a iniciação ao uso comercial, como a Lei 9.294, de 15 de julho de 1996, que, em seu artigo 3º, determina: é vedada, em todo o território nacional, a propaganda comercial de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos ou qualquer outro produto fumígeno, derivado ou não do tabaco, com exceção apenas da exposição aos referidos produtos nos locais de venda, desde que acompanhada das cláusulas de advertência. Já viram que toda caixinha de cigarro tem lá, o Ministério da Saúde adverte, fumar pode causar, enfim, certo? Dessa forma, a propaganda comercial dos produtos referidos nesse artigo deverá ajustar-se às seguintes diretrizes: não sugerir o consumo exagerado ou irresponsável, nem a indução ao bem-estar ou à saúde, porque justamente para evitar essa relação, né? Porque se eu evito essa relação, eu tendo a evitar o consumo. Ou fazer associação a celebrações cívicas ou religiosas, não induzir as pessoas ao consumo, atribuindo aos produtos propriedades calmantes ou estimulantes, que reduzam a fadiga ou a tensão, ou qualquer efeito similar. Não associar ideias ou imagens de maior êxito na sexualidade das pessoas, insinuando o aumento da virilidade ou da feminilidade
de pessoas fumantes. Isso era feito, tá? Na década de 60, de 70, isso era feito. Não associar o uso do produto à prática de atividades esportivas, olímpicas ou não, nem sugerir ou induzir o seu consumo em locais ou situações perigosas, abusivas ou ilegais. Não empregar imperativos que induzam diretamente ao consumo. Compre, consuma, certo? Não incluir a participação de crianças ou adolescentes, porque se vocês procurarem propagandas de décadas passadas, vocês veem crianças sendo usadas em propagandas de cigarro. Cigarro sendo associado, né, o tabaco sendo associado a pessoas advindas aí do mundo esportivo, olha só, certo? Então, tudo isso é proibido por lei no Brasil desde 1996. Recentíssimo, historicamente recentíssimo. Além disso, pais ou responsáveis, parentes, professores, ídolos e amigos também exercem uma grande influência. Vocês sabem disso. Todos nós passamos pela fase aí de colégio, se é que não estamos passando, né? Que é a fase dos grupos sociais e do quanto os amigos acabam influenciando, nosso círculo social acaba influenciando. Consumo de tabaco pelos pais ou responsáveis e a atitude permissiva deles, né? Diante do uso de seus filhos, promovem a aceitação social do tabaco entre crianças, adolescentes e jovens e contribuem para incentivar o uso. É o exemplo, tá? É o exemplo. Os resultados da Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, IBGE, 2012, mostraram que 29,8% dos estudantes brasileiros que frequentavam o 9º ano do ensino fundamental informaram que pelo menos um dos responsáveis era fumante. Outro fator que pode explicar o grande número de adolescentes fumantes é a venda ilegal de cigarros e outros produtos derivados do tabaco a menores de 18 anos. A gente nem para pensar, né? Mas o cigarro, assim como a bebida, ele é proibido a menores de 18 anos. Existe fiscalização em relação a isso? Se existe, muito restrita, né? Então, isso acaba facilitando o uso. Sim? Dados da vigilância do tabagismo em escolares informam que a maioria dos adolescentes que participou da pesquisa afirmou nunca ter sido impedida de comprar cigarros em lojas em função da idade. Além disso, quanto à forma de aquisição do cigarro, por unidade ou maço, chama a atenção a alta prevalência de adolescentes que compraram o cigarro por varejo, unidade, de forma ilegal, em todas as cidades analisadas. Esses fatores podem estar contribuindo para a experimentação do cigarro e ao início do fumo entre adolescentes. Sim, os resultados das medidas de restrição à publicidade no controle do tabagismo em vários países mostraram que esse é um instrumento legítimo e necessário para a redução do consumo, associado a medidas legislativas, econômicas, educativas, entre outras. Então, esse texto serve para mostrar vários caminhos, né, que a gente pode seguir ao discutir esse tema. O uso aí do cigarro, do tabaco, como uma forma de sociabilização. O uso do cigarro, do tabaco, associado a uma forma de relaxamento, de me livrar de pressões sociais, profissionais, certo? E para a gente começar a pensar a discussão, né, que nós começamos aqui e terminamos lá na nossa aula presencial, né, via EAD, trago aí um livro, Admirável Mundo Novo, livro famoso. Ele vai falar de uma sociedade futurista em que os habitantes são condicionados, né, eles passam por um pré-condicionamento, tanto biológico quanto psicológico, para viver em harmonia social, tá? O que isso aí tem a ver com o tabaco? Neste livro, eles têm uma droga chamada soma, sim? Eles consomem essa droga quando eles estão tristes, para evitar ficar com essa sensação de tristeza, para aliviar essa sensação de tristeza. Posso fazer um paralelo de sentido, né? Posso fazer uma relação de sentido entre a soma e o uso do tabaco. Eles usam a droga justamente para relaxar, para se sentirem bem, para se sentirem felizes. Posso falar do soma em relação ao consumo de tabaco, certo? O que mais que posso falar? Este poema é muito famoso, né, do Fernando Pessoa, na verdade, do Álvaro de Campos, um dos heterônimos, chama Tabacaria. E aí tem um trecho que fala assim, olha só: acendo um cigarro
e ao pensar em escrevê-los, e saboreio no cigarro a libertação de todos os pensamentos. Opa, 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 opa. Sigo o fumo como uma rota própria e gozo, num momento sensitivo e competente, a libertação de todas as especulações. Consegue perceber como o poema está trazendo a ideia de cigarro associada à libertação que a gente viu lá atrás? Olha só, a gente viu lá atrás, lá no comecinho, na propaganda do Marlboro. Deixa eu voltar aqui. Olha só. Venha ao sabor de aventura e liberdade. Então, essa ideia do cigarro associado a uma sensação de liberdade, de libertação. Ele fala, deixa ele num momento mais sensitivo, mais competente. Sim, se não tiver um trabalho de conscientização em relação a isso e dos malefícios disso, né, do tabaco, é muito difícil tentar combater, certo? Precisa. E só para a gente terminar, uma das nossas reflexões foi o uso do tabaco para se integrar na sociedade, né, para sociabilização. E aí eu posso puxar o Aristóteles. O Aristóteles vai falar que o homem é um animal social. Então, ele precisa da vivência em sociedade, ele precisa de outros homens. E no momento em que eu me sinto a parte da sociedade, excluído da sociedade, ou de um grupo social, o cigarro, o tabaco pode aparecer como uma falsa solução a essa sensação de exclusão ou uma possibilidade de eu me sociabilizar com os outros, tá? Temos algo em comum. O quê? Justamente essa questão do tabaco. Certo? Espero que até aqui tenha ficado claro, né? Temos algumas possibilidades de repertórios, exemplificações. Temos coisas para pensar a respeito do tabaco. O tabaco, diferente de alguns temas que a gente discutiu anteriormente, ele é muito mais pontual, né? Ele é muito mais concretinho, objetivo. Então, a discussão é mais concretinha, pé no chão. Mesmo para quem for fazendo um modelão estadual. Por quê? Porque agora eu vou ter que brincar com duas possibilidades. Inserção social, aquela ideia do tabaco sendo usado para eu me integrar ao grupo social, e busca por um alívio para pressões da rotina, é aquela ideia do tabaco como facilitador de um relaxamento, tá? Mas a gente tem que pensar que tudo isso aqui gera consequências. Quais consequências? Qual que é a mais evidente? O vício, né? E aí, eu tenho, a partir desse consumo, a partir do vício, né? Consumo excessivo, eu tenho problemas de saúde. Então, é uma falsa sensação de alívio. Pode trazer uma inserção social momentânea? Pode, mas e as consequências disso? Certo? Então, eu tenho que pensar em tudo isso se eu for discutir no modelão estaduais, se eu for brincar com FUVEST e VUNESP, tá? Lembrando, mais uma vez, esse tema é bem a cara, não só a frase tema, tá? O tema é bem a cara Enemzão, bem a cara VUNESP, certo? A Unesp já pediu algo relacionado a esse universo, mas não ao tabagismo, né? No tema do ano passado, o tema foi: os carros são os novos cigarros? Então, era para você fazer relações de sentido entre carro e a questão do cigarro. Certo? Aqui nós estamos brincando com o tabagismo. Tabagismo já na perspectiva de doença. Certo? Continuaremos nossas discussões em sala. Temos mais repertórios, temos mais possibilidades de discussão. A gente continua daqui a pouquinho, certo? Na nossa sala de aula virtual, sala de aula EAD. E damos sequência aí à nossa rotina de estudo, tá bom? Até daqui a pouquinho, nos vemos muito em breve.